isso que a gente vai dar continuidade, pois qualquer projeto de reforma tributária, política tributária, reverte-se ainda de uma particularidade, visto que o direito tributário está presente no contexto da Constituição Federal. Assim, pensar em reforma tributária, pensar em políticas públicas tributárias, nas condições dessas políticas para reduzir a desigualdade, é algo que envolve, muitas das vezes, a matéria constitucional. E um dos desafios para essa continuidade da ordem constitucional é de que o problema da redução da desigualdade em nossa sociedade seja enfrentado. Então, para a gente tentar discorrer mais sobre este tema, vamos ouvir o doutor Hélio. Primeiramente, eu quero agradecer a possibilidade de estar aqui, como foi dito, pela primeira vez em Teresina. Eu espero que outras oportunidades surjam para tratar de um assunto sobre o qual venho estudando já há muito tempo. Dentro da perspectiva que o professor colocou anteriormente, me parece que teoria e prática precisam caminhar juntas. Você não pode dizer que conhece um assunto só porque você conhece a teoria. E também, você não pode dizer que conhece o assunto só porque conhece a prática. É necessário integrar, é a minha perspectiva pelo menos, teoria e prática. E é dentro dessa linha geral de tentativa de integrar a teoria e a prática que eu espero pelo menos um pouco contribuir aqui com o primeiro encontro de ciências jurídicas da FACIG. Afinal de contas é um sábado já quase meio-dia, e tantas pessoas, tantos jovens que estão aqui presentes para de algum modo estudar. E o que eu pretendo fazer com vocês nessa hora que se segue é ir estudar. Claro, eu vou lançar algumas hipóteses, eu espero fazer com que vocês pensem um pouco sobre elas, e irão concordar ou irão discordar. Mas, sobretudo, eu queria agitar um pouco culturalmente vocês a partir desse nosso trabalho de pesquisa. Eu começo falando sobre a questão da isonomia formal e material. Olha bem, queria dizer para vocês que a isonomia formal foi uma conquista. Falar em igualdade formal, igualdade na lei, é uma conquista. Só para que vocês tenham uma ideia, antes da Revolução Francesa, era dito na França mais ou menos o seguinte: você tem o CIEA, exatamente isso que eu estou tentando reproduzir. Dos nobres, o sangue. Do clero, as preces. Do povo, o dinheiro. Então, a perspectiva pré-Revolução Francesa era esta: dos nobres, o sangue. Do clero, as preces. E do povo, o dinheiro. 98% da população francesa constituía, à época, o que se chamava povo. Mas essa ideia de pagar um tributo ao Estado, de alguma ordem, matiza parte da população. Então, a ideia era essa: quem paga ao Estado é povo. Quem paga ao Estado é nobre. Quem paga ao Estado tem uma certa classe de renúncia. Bom, chega um determinado momento em que a lei, pelo menos a lei, entende que as pessoas, elas são iguais. Não haveria como justificar mais a escravidão. Sim, a escravidão foi justificada durante um período largo da nossa história. Evidentemente que aquilo que é feito durante tanto tempo não pode ser desfeito de um momento para o outro. E a lei, no entanto, tentava tinha essa tradição de dizer que as pessoas, quer negras, quer brancas, quer altas, quer baixas, quer gordas, elas são iguais. Quer venham trazendo para a nossa realidade do sul, do sudeste, do norte, do nordeste, do centro-oeste, elas não são menores em razão da sua proveniência de região, de raça, de cor, de sexo. Pois bem, então essa perspectiva é a da isonomia formal. É evidente que a perspectiva da isonomia formal é apenas o primeiro degrau. O degrau é importante, mas o primeiro degrau. Aí nós vamos à isonomia material. Uma isonomia de conteúdo. Essa é muito mais difícil de ser realizada. E que depende, sim, menos da lei. Porque as leis vêm, elas se multiplicam. Há uma verdadeira inflação normativa no Brasil. Quer em direito do trabalho, quer em direito previdenciário,
quer em direito tributário, quer em qualquer ramo do direito. Então o problema não está só em mudar a lei, porque a lei nós mudamos muito. E o Brasil, que eu diga, há uma inflação normativa intensa no Brasil, e não apenas em razão das medidas provisórias. Bom, então o que fazer quanto à isonomia material? Quais os passos que eu poderia aqui simplificar? Eu imaginei começar a falar, poderia ter um outro início, sobre algo que ocorreu recentemente, na década de 50, no eixo dos Estados Unidos. Havia uma teoria nos Estados Unidos chamada de separados mais iguais. O que era isso? Note, era uma jurisprudência consolidada na Suprema Corte dos Estados Unidos. O que significa dizer que mesmo a jurisprudência consolidada em um tribunal de contradição pode ser alterada. Para dizer mais ou menos o seguinte: escola de negros para negros, escola de brancos para brancos. Como o branco não pode estudar na escola do negro, o negro também não poderia estudar na escola do branco. Isso seria isonomia. E foi assim. Só que havia um problema que o pai negro percebeu. Eu estou falando dos anos 50, gente. Ele percebeu que a escola dos negros era uma escola de qualidade inferior à escola dos brancos. Então, como é que se pode falar em igualdade se um grupo de pessoas, no caso pela cor, possui um tipo de escola inferior, e um outro grupo um tipo de escola superior? As oportunidades não seriam iguais. Então, note que a igualdade é algo em construção. A igualdade existe? A igualdade existe em construção. Fundamental, penso eu, partir desse pressuposto para trazê-lo ao direito tributário. Como assim? O que importaria para o Estado, no sentido de distinguir a carga tributária de uma pessoa física ou jurídica para outra? Quais seriam os critérios comparativos, distintivos de uma pessoa física ou jurídica e outra? Diria a vocês que no mundo inteiro, praticamente, claro, porque eu não estou falando aqui do Oriente, que eu não conheço o direito oriental, mas eu estou falando da Europa, dos Estados Unidos, da América do Sul e do Brasil. Os critérios são três para efeitos fiscais: patrimônio, renda e consumo. Percebam o seguinte: patrimônio, renda e consumo. Estes são os três critérios básicos que o Estado, ao olhar para uma pessoa física ou jurídica, trata de graduar a tributação: patrimônio, renda e consumo. E de imediato eu queria também dizer o seguinte para vocês, antes de tratar percentualmente de como a carga tributária é distribuída no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. Lembrando que o problema muitas vezes não está no peso de uma pessoa, mas está na distribuição deste peso na pessoa. Alguém muito mais alto pode ter um peso elevado e continuar sendo uma pessoa obesa, enquanto a pessoa mais baixa, com o mesmo peso, é obesa. Então, o problema não está apenas na carga tributária, o problema está na distribuição desta carga tributária. E esse assunto que eu vou percentualmente tratar com vocês, comparando o direito brasileiro com o direito europeu e norte-americano. Mas antes disso, um outro pressuposto. O direito tributário, em grande parte, é relacional. Ele trata de relações, é um direito obrigacional. Ele importa muitas vezes estruturas do direito civil. Eu vi aqui que a seção judiciária é Coelho Rodrigues. Não é? Então, é importante pensar nisso. Há uma comunicação, ou precisa haver, entre os direitos. Um direito não é maior do que o outro, uma justiça não é maior do que a outra. A questão é de interdependência. E é fundamental que se pense assim, creio eu. Pensar em equipe, pensar em conjunto. Pois bem, na relação tributária no Brasil, normalmente se diz que há um Estado contra um contribuinte. Nenhuma relação, qualquer que seja ela, em que o sujeito passivo é visto contra o sujeito ativo, é uma relação que tende a prosperar. É fundamentalíssimo pensarmos que essa relação não é assim, explico melhor.
Se o Estado absolutista... É isso que a gente vai dar continuidade, pois qualquer projeto de reforma tributária, política tributária, reverte-se ainda de uma particularidade, visto que o direito tributário está presente no contexto da Constituição Federal. Assim, pensar em reforma tributária, pensar em políticas públicas tributárias, nas condições dessas políticas para reduzir a desigualdade, é algo que envolve, muitas das vezes, a matéria constitucional. E um dos desafios para essa continuidade da ordem constitucional é de que o problema da redução da desigualdade em nossa sociedade seja enfrentado. Então, para a gente tentar discorrer mais sobre este tema, vamos ouvir o doutor Hélio. Primeiramente, eu quero agradecer a possibilidade de estar aqui, como foi dito, pela primeira vez em Teresina. Eu espero que outras oportunidades surjam para tratar de um assunto sobre o qual venho estudando já há muito tempo. Dentro da perspectiva que o professor colocou anteriormente, me parece que teoria e prática precisam caminhar juntas. Você não pode dizer que conhece um assunto só porque você conhece a teoria. E também, você não pode dizer que conhece o assunto só porque conhece a prática. É necessário integrar, é a minha perspectiva pelo menos, teoria e prática. E é dentro dessa linha geral de tentativa de integrar a teoria e a prática que eu espero pelo menos um pouco contribuir aqui com o primeiro encontro de ciências jurídicas da FACIG. Afinal de contas é um sábado já quase meio-dia, e tantas pessoas, tantos jovens que estão aqui presentes para de algum modo estudar. E o que eu pretendo fazer com vocês nessa hora que se segue é estudar. Claro, vou lançar algumas hipóteses, eu espero fazer com que vocês pensem um pouco sobre elas, e irão concordar ou irão discordar. Mas, sobretudo, eu queria agitar um pouco culturalmente vocês a partir desse nosso trabalho de pesquisa. Eu começo falando sobre a questão da isonomia formal e material. Olha bem, queria dizer para vocês que a isonomia formal foi uma conquista. Falar em igualdade formal, igualdade na lei, é uma conquista. Só para que vocês tenham uma ideia, antes da Revolução Francesa, era dito na França mais ou menos o seguinte: você tem Lucier, exatamente isso que eu estou tentando reproduzir. Dos nobres, o sangue. Do clero, as preces. Do povo, o dinheiro. Então, a perspectiva pré-Revolução Francesa era esta: dos nobres, o sangue. Do clero, as preces. E do povo, o dinheiro. E 98% da população francesa constituía, à época, o que se chamava povo. Mas essa ideia de pagar um tributo ao Estado, de alguma ordem, matiza parte da população. Então, a ideia era essa: quem paga ao Estado é povo, quem paga ao Estado é nobre, quem paga ao Estado tem uma certa classe de renúncia. Bom, chega um determinado momento em que a lei, pelo menos a lei, entende que as pessoas, elas são iguais. Não haveria como justificar mais a escravidão. Sim, a escravidão foi justificada durante um período largo da nossa história. Evidentemente que aquilo que é feito durante tanto tempo não pode ser desfeito de um momento para o outro. E a lei, no entanto, tentava tinha essa predicção de dizer que as pessoas, quer negras, quer brancas, quer altas, quer baixas, quer gordas, elas são iguais. Quer venham trazendo para a nossa realidade do sul, do sudeste, do norte, do nordeste, do centro-oeste, elas não são menores em razão da sua proveniência de região, de raça, de cor, de sexo. Pois bem, então essa perspectiva é a da isonomia formal. É evidente que a perspectiva da isonomia formal é apenas o primeiro degrau. O degrau é importante, mas o primeiro degrau. Aí nós vamos à isonomia material. Uma isonomia de conteúdo. Essa é muito mais difícil de ser realizada. E que depende, sim, menos da lei. Porque as leis vêm, elas se multiplicam. Há uma verdadeira inflação normativa no Brasil.
quer em direito do trabalho, quer em direito previdenciário, quer em direito tributário, em qualquer ramo do direito. Então o problema não está só em mudar a lei, porque a lei nós mudamos muito, e o Brasil que o diga. Há uma inflação normativa intensa no Brasil, e não apenas em razão das medidas dissuasórias. Bom, então o que fazer quanto à isonomia material? Quais os passos que eu poderia aqui simplificar? Eu imaginei começar a falar, poderia ter um outro início, sobre algo que ocorreu recentemente, na década de 50, no eixo dos Estados Unidos. Havia uma teoria nos Estados Unidos chamada de separados mais iguais. O que era isso? Note, era uma jurisprudência consolidada na Suprema Corte dos Estados Unidos. O que significa dizer que mesmo a jurisprudência consolidada em um tribunal de contradição pode ser alterada. Vai dizer mais ou menos assim: escola de negros para negros, escola de brancos para brancos. Como o branco não pode estudar na escola do negro, o negro também não poderia estudar na escola do branco. Isso seria isonomia. E foi assim. Só que havia um problema que o pai negro percebeu. Eu estou falando dos anos 50, gente. Ele percebeu que a escola dos negros era uma escola de qualidade inferior à escola dos brancos. Então, como é que se pode falar em igualdade se um grupo de pessoas, no caso pela cor, possui um tipo de escola inferior, e um outro grupo um tipo de escola superior? As oportunidades não seriam iguais. Então, note que a igualdade é algo em construção. A igualdade existe? A igualdade existe em construção. Fundamental, penso eu, partir desse pressuposto para trazê-lo ao direito tributário. Como assim? O que importaria para o Estado no sentido de distinguir a carga tributária de uma pessoa física ou jurídica para outra? Quais seriam os critérios comparativos, distintivos de uma pessoa física ou jurídica e outra? Diria a vocês que no mundo inteiro, praticamente, claro, porque eu não estou falando aqui do Oriente, que eu não conheço o direito oriental, mas eu estou falando da Europa, dos Estados Unidos, da América do Sul e do Brasil. Os critérios são três para efeitos fiscais: patrimônio, renda e consumo. Percebam o seguinte: patrimônio, renda e consumo. Estes são os três critérios básicos que o Estado, ao olhar para uma pessoa física ou jurídica, trata de graduar a tributação: patrimônio, renda e consumo. E de imediato eu queria também dizer o seguinte para vocês, antes de tratar percentualmente de como a carga tributária é distribuída no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. Lembrando que o problema muitas vezes não está no peso de uma pessoa, mas está na distribuição deste peso na pessoa. Alguém muito mais alto pode ter um peso elevado e continuar sendo uma pessoa obesa, enquanto a pessoa mais baixa, com o mesmo peso, é obesa. Então, o problema não está apenas na carga tributária, o problema está na distribuição desta carga tributária. E esse assunto que eu vou percentualmente tratar com vocês, comparando o direito brasileiro com o direito europeu e norte-americano. Mas antes disso, um outro pressuposto. O direito tributário, em grande parte, é relacional. Ele trata de relações. É um direito obrigacional. Ele importa muitas vezes estruturas do direito civil. Eu vi aqui que a seção judiciária é Coelho Rodrigues. Não é? Então, é importante pensar nisso. Há uma comunicação, ou precisa haver, entre os direitos. Um direito não é maior do que o outro, uma justiça não é maior do que a outra. A questão é de interdependência. E é fundamental que se pense assim, creio eu. Pensar em equipe, pensar em conjunto. Pois bem, na relação tributária no Brasil, normalmente se diz que há um Estado contra um contribuinte. Nenhuma relação, qualquer que seja ela, em que o sujeito passivo é visto contra o sujeito ativo, é uma relação que tende a prosperar. É fundamentalíssimo
pensarmos que essa relação não é assim que explico eu. Se no Estado absolutista, l'État sans loi, Luís XIV era dono de tudo e, portanto, as finalidades do Estado, as finalidades do Luís XIV, em um Estado democrático de direito, que é o Brasil, que é Portugal, que é a Espanha, o Estado não é dono de tudo. Administrar, de algum modo, o direito público, ele trata com a administração da coisa pública. E é preciso que se perceba que o administrador não é dono da coisa pública. E ele, não sendo dono da coisa pública, ele não pode ser visto confundindo-se com ela. Assim, creio, temos que pensar que se o Estado absolutista não tinha nenhuma preocupação, nenhum compromisso com a sociedade, o Estado democrático de direito precisa ter. Precisa ter um compromisso com saúde, com a educação, com segurança. Vocês podem dizer, mas o que fazer? A melhor maneira de conhecer a mim, ou cada um de vocês, e mesmo ao Estado da sociedade, é seguindo o dinheiro. De onde o dinheiro vem, para onde o dinheiro vai. Isso é direito financeiro. Direito financeiro é exatamente isso. Seguir o dinheiro. Não se uma namorada tua, ou se um namorado teu chega um sábado e diz, olha, eu, na verdade, eu vou estudar. Você não telefona para mim, não, porque eu vou estudar. Isso ele diz, palavras dele. Se efetivamente você quiser saber a verdade, siga o dinheiro. Onde ele gastou o dinheiro, onde ela gastou o dinheiro. Então, a maior transparência que se pode ter é esta. Siga o dinheiro. É possível fazer isso? É. Não temos o hábito. A execução orçamentária no Brasil, a cada 3 meses, publica o bimestre anterior. Então, se você quiser, você consegue seguir o dinheiro. Tem que ter interesse. Não inverter o acessório pelo principal. Mais importante do que se um ator tal, uma atriz tal, está namorando X, Y ou Z, é saber, creio eu, de onde vem o dinheiro do Estado e para onde vai o dinheiro do Estado. Isso é chato. Precisa deixar de ser. O Brasil, no hino, tem uma frasezinha que na Europa me falava, eu ficava meio chocado, meio atingido como brasileiro. O Brasil é um país deitado eternamente em berço esplêndido. Se dizia, alguém que está no berço não pode ser adulto. O Brasil ainda é um país adolescente nessa perspectiva. A gente inverte o acessório pelo principal. Dá mais importância ao que menos importância tem. Então, é dentro disso que eu suscito a vocês. Prestem atenção na distribuição da carga tributária. Como isso é feito no Brasil, como isso é feito nos Estados Unidos e na Europa. Tomando em conta que, nesta relação, não se trata de um contra o outro. O Estado não pode ser apresentado contra o cidadão, contra a empresa. É necessário pensar que, hoje, o Estado tem compromisso com a sociedade. E a sociedade precisa adotar uma postura menos adolescente. Acompanhar o Estado, de onde vem o dinheiro, para onde vai o dinheiro. Dito isso, vamos aos critérios comparativos. Os critérios comparativos, 3 principais, são os seguintes. Consumo. Então, primeiro vem os dados, depois vem a minha leitura a respeito desses dados. Eu peço que vocês acompanhem, por favor. Com relação ao consumo, na OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a tributação sobre o consumo gira em torno de 31,5%. Europa, portanto. Na Europa, a média da tributação sobre o consumo, entenda-se, quando se compra uma roupa, quando se compra um material de limpeza, quando se compra um relógio, um óculos, consumo. Na Europa, OCDE, números médios, 31,5%. Estados Unidos, 17%. Brasil, 48,4%. Então, note que na tributação sobre o consumo, eu fui a Miami e comprei uma roupa da marca tal, é muito mais barato. Eu fui a Paris, fui a Bordeaux e comprei um vinho da marca Y e é muito mais barato. Escute demais isso. Então, note, é real. A tributação sobre o consumo do Brasil, ela chega a quase 50%, muito maior do que a tributação na Europa, em torno de 31%, ou nos Estados Unidos, bem menor, 17%.
Lembro do que eu falei, a minha pretensão, mas a minha é demonstrada. A depender de onde vai o seu dinheiro, eu conheço quem você é. Menos do que você diz, e mais do que você faz. Eu vou te conhecer menos pelas suas palavras e mais pelas suas atitudes. Acompanhe isso. Tributação sobre a renda. A tributação sobre a renda na OCDE, repito, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Europa, 36%. Média. Brasil, 20,5%. Média. Então, vocês notam que a situação muda um pouco. Na tributação sobre a renda, o Brasil ele está bem abaixo da Europa. Lembram? Consumo bem acima, renda bem abaixo. Tributação sobre propriedade. Reino Unido, em torno de 12%. Brasil, em torno de 3,45%. Outro aspecto importante. Na tributação sobre a propriedade, o Brasil tributa menos, em média, do que os países europeus. O que é que isso pode significar? Acho que, eu sei que a turma é de graduação, mas talvez vocês tenham estudado, os tributos podem ser diretos e indiretos. Ou seja, existem tributos que são absolutamente repassáveis no preço do produto, da mercadoria ou do serviço. Então, quando um dono de posto de gasolina vende a gasolina, vende o combustível, ele está embutindo aí alguns tributos. Vocês podem nem saber quais são, PIS, COFINS, CSLL, mas ele está colocando o preço, tributo. Ou seja, esses tributos são repassados para o consumidor. A tributação sobre a renda e propriedade, ela é uma tributação direta. A tributação sobre o consumo é uma tributação indireta, repassável para o contribuinte de fato, do contribuinte de direito, aquele previsto em lei, para o contribuinte de fato. E como é que essa tributação indireta, que esta sim é bem alta no Brasil, aquela que é repassada para o consumidor, foi tratada historicamente? Eu vou ser o mais rápido possível. Na época de Getúlio Vargas, havia uma súmula do Supremo Tribunal Federal que dizia que o tributo não tem finalidade pública, então se você pagou a mais um tributo que tem finalidade pública, não cabe repetição de débito, você não pode buscar de volta aquilo que você pagou a mais. Afinal de contas, o tributo tem finalidade pública, o interesse público prepondera sobre o interesse social. Primeira etapa, primeiro estágio. Segundo estágio, dos anos 60, dos anos 70, a matéria é também simulada, súmula mudando súmula. Então, direito sumular não direito estático. Diz mais ou menos o seguinte: existem duas hipóteses em que é possível a repetição de débito e tributação indireta. Aquela que é repassável para o consumidor. São as seguintes. A primeira, quando o contribuinte de direito comprova que não repassou para o contribuinte de fato o valor do tributo. Eu não tenho 30, eu tenho 20 anos como juiz federal. Também, e mais um período razoável como procurador do município, do Recife, Estado de Pernambuco e procurador federal. Eu digo a vocês o seguinte: como juiz, eu peço para que a empresa solicite o requisito, para que a empresa demonstre se ela não repassou a carga tributária para o consumidor, para com isso fazer juízo à repetição de débito. Ela não entrega, não é incomum, eu estou falando de empresas pequenas, ela afirmar que os livros não vendeu. Eu não estou falando de empresa pequena, falou-se construção civil. Construção civil, eu tenho casos concretos, eu vou falar obviamente sobre quais são. Vendeu os livros durante 2 anos, os livros desapareceram. Percebe? É relevante. E outra hipótese, quando o contribuinte de fato, o consumidor autoriza e diz: olha, o contribuinte de direito pode aí receber. É uma doação. Aquilo que eu já paguei. Então são hipóteses de dificílima realização. Aliás, é bom que se diga que é muito comum no Brasil, pode ser raro na televisão, na mídia em geral, um empresário mais ou menos dizendo o seguinte: olha, meu produto está caro, minha mercadoria está caro, meu serviço é mais caro, porque, afinal de contas, o tributo no Brasil é alto. E, portanto, meu produto é caro, porque o tributo no Brasil é alto. Às vezes, até se faz campanha, tipo, 1, 2 dias, vender automóvel, aí se diz o seguinte: olha, vou agora tirar o tributo, e aí eu vou vender com um valor muito mais baixo, para mostrar para vocês que se o tributo não houvesse, o valor seria muito mais baixo. Só que se esquece do seguinte, que é importante notar: nesse raciocínio há um pressuposto
de que todo o tributo pago pelo contribuinte, de fato pelo consumidor, e, portanto, recebido pelo contribuinte de direito, é passado para a Fazenda Pública. Isso não é fato. Não é verdade que todo o tributo que é pago no preço pelo consumidor ao contribuinte de direito, produtor, comerciante industrial, é passado para o Estado. Nós temos, infelizmente, ainda uma carga de sonegação elevada. Só para aproveitar e dar sequência ao que foi dito, com relação às certidões negativas, inclusive de débitos trabalhistas, matéria que vem sendo discutida na Justiça. Vem sendo, de algum modo, tenta-se fragilizar esse critério que se teria de controle importantíssimo. Então, vocês vão encontrar várias questões judiciais precarizando esse tipo de necessidade. E é necessário, creio eu, que o judiciário tenha uma postura uniforme, uma postura que permita o controle. Note bem, porque se alguém não paga, alguém estará pagando por esse alguém que não pagou. Isso faz com que a carga tributária, a sonegação elevada, faz com que a carga tributária seja alta, e mais alta no Brasil. Mas não é só a sonegação, a inadimplência também. Quantos processos de execução fiscal, execuções fiscais do governo da Justiça Federal, não são levados a bom termo? O percentual de recuperação de ativos na Justiça Federal, hoje em dia, Procuradoria da Fazenda Nacional, hoje em dia, recuperação de ativos, sabe qual é? Em torno de 1%. Então, além da sonegação, que é alta, nós temos a inadimplência alta, levada à execução fiscal, com a recuperação de ativos em torno de 1%. Imagina uma pessoa da família. Você chega para o médico e diz: quais as chances de ela sair dessa cirurgia? A resposta é 1%. Então tem algo, imagine, de errado, de equivocado nisso tudo. Eu posso tentar, dentro desse esforço de isonomia material, apresentar, a partir de como se faz, digamos, na Alemanha, estudo de casos. Eu não quero cansar demais de vocês, me parece que esses casos que eu vou apresentar denunciam exatamente aquilo que eu quero dizer para vocês. Como é difícil construir a isonomia material, a isonomia de conteúdo. Verifica os casos a seguir. Primeiro, imagina que você tenha um apartamento, digamos assim, isso no Brasil é comum, de 20 milhões de reais. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Recife, eu não sei exatamente a realidade aqui de Teresina, mas existem imóveis de 20 milhões de reais. E um outro possui um imóvel de 300 mil, 200 mil. O que é que vem acontecendo? Aliás, acho que foi questão da OAB, não no último, mas no penúltimo concurso da OAB. Ainda bem que foi. Eu venho repetindo isso, claro, foi por coincidência, mas acho que essa questão é elucidativa. Uma pessoa tem um imóvelzinho de 200 mil, 150 mil reais. Ela vai reclamar demais, porque a transferência de propriedade no Brasil, imobiliária, se dá com registro. Importante lembrar que se dá com registro. O tabelião faz o registro, ele precisa verificar se não há dívidas. Pois bem, aí é o problema. E para ver essa transferência, um imposto chamado ITBI, a Constituição de 5 de outubro de 88, ela cindiu o imposto de transmissão em ITCMD, estadual, e ITBI, municipal. Imposto de transmissão de bens imóveis, que não é barato. Então, essa pessoa que está com um apartamento de 150 mil reais, ela vai ter de pagar o ITBI, que não é barato. Mas se ela tiver um apartamento de 20 milhões, a coisa pode ser outra. Explico melhor. Normalmente, diante de um valor tão alto, ele se sente incomodado de pagar para o Estado. Aliás, há uma ideia geral no Brasil de sermos contra o Estado, porque o Estado realiza a segurança, a educação, a saúde a contento. Então, ao invés de nós buscarmos a realização a contento, nós, tipo efeito espelho, nos solidarizamos com o sonegador. Embora nós estejamos, na mesma medida, sonegando, há essa solidariedade quase que imediata. Esquecendo de que no Brasil existem escolas ótimas, escolas péssimas.
Hospitais ótimos, hospitais péssimos. Quem fica com péssimo, quem fica com ótimo? Porque ele se imagina que na tributação, se as coisas em geral não são como isonômicas, a isonomia material é uma construção. Porque só uma tributação vai ser. Muito bem. Então, um apartamento desse valor, 20 milhões, o comprador chega para o vendedor e diz, vamos fazer uma sociedade. Aí se faz uma sociedade. Vamos realizar capital. Quem tem um apartamento, realiza o capital com o apartamento. Quem tem o dinheiro, realiza o capital com o dinheiro. Mas sabe, relação é uma coisa difícil. Não demora muito. As coisas acabam. Um ano depois, aí não deu certo essa relação. Vamos acabar. Aí tem que ter o problema. Aquele que entrou com o apartamento, tira o dinheiro. Aquele que entrou com o dinheiro, tira o apartamento. E alguns querem chamar isso de elusão. É só para tentar distinguir conceitualmente o que é elisão, evasão e elusão. Você tem que direto. Elisão é planejamento tributário. Agir licitamente. E agir licitamente não pagar o tributo naquele montante, pelo menos. Evasão é um procedimento ilícito. Por simplesmente ilícito. Fraudou o balanço, fraudou a apropriação, fraude. Mas quando se trata de tanto dinheiro assim, as coisas são mais sutis. Percebam? Eu não estou falando de recursos baixos, estou falando de recursos muito elevados. Dificilmente, uma pessoa que compra um apartamento de 20 milhões, ela vai querer fazer uma evasão, uma fraude aberta, não. Ela tem um equipamento jurídico. Se ela agir assim, eu queria deixar claro, eu não estou generalizando, porque me parece que entre pessoas pobres há pessoas que cometem ilícitos gravíssimos e pessoas que não cometem. E aí entre as pessoas ricas, aquelas que cometem ilícitos gravíssimos e pessoas que não cometem. Então não generaliza. Eu estou falando no caso concreto. Lembra? Estudo de casos. Se faz na Alemanha, nos Estados Unidos, também se deve fazer no Brasil. Aliás, as faculdades fazem pouco. Acho que deveriam as faculdades fazem mais. Teoria e prática se completam. A faculdade muitas vezes esquece da prática. A prática é relevante para a construção ou reconstrução da teoria. Pois bem, então, elisão aberta. Então, planejamento ilícito. Evasão aberta. Algo ilícito. E elusão. A elusão seria a utilização de formas para pagar menos tributo. Do seu lado, então se entende, ou alguns entendem, que formar uma sociedade, colocar um apartamento de valor tão alto, outro colocar o dinheiro, e depois verificar que a relação não deu certo, e inverter, quem entrou com o apartamento tira o dinheiro, quem entrou com o dinheiro tira o apartamento, é uma hipótese de elusão. Olha, como um magistrado já mais ou menos antigo, na área federal, eu digo para vocês o seguinte: é fundamentalíssimo formarmos uma mentalidade se esse procedimento é adequado ou se não é. E se não for adequado, não agir em zigue-zague. Porque a jurisprudência, para mim, ela é relevante. Esse livro, eu acho que alguns receberam, não sei nem, que foi distribuído, ele foi lançado no superior, na sede do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, é uma edição do Centro de Judiciários do Conselho da Justiça Federal. E eu disse exatamente isso. Lá, perante alguns ministros, estava presente no lançamento. É evidente que, como juiz já antigo, eu considero a jurisprudência. Acho fundamental estudarmos a jurisprudência, as súmulas, conhecermos sim. Agora, o fato de conhecer e ser fundamental conhecer a jurisprudência não significa dizer que necessariamente concordamos com ela. Podemos concordar com ela ou podemos discordar dela. Lembra? Eu comecei falando aqui uma súmula consolidada da Corte Suprema dos Estados Unidos. Aquele pai do menino negro entendeu que a escola do negro não tinha qualidade que tinha a escola do branco. E ele lutou contra uma súmula, um posicionamento consolidado da jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos. Se ele fez isso, é uma questão de cidadania. Por que o brasileiro também não pode fazer? Sim, porque a ideia muito forte existe entre nós de que se trata o forte de maneira fraca e o fraco de maneira forte, embora consolidada, tratar-se o fraco de maneira forte e o forte de maneira fraca,
Isso pode, sim, a isonomia é um princípio de construção, vir paulatinamente sendo reconstruído. A isonomia material não é um ponto final, é uma vírgula. Estamos em sequência, nós estamos em construção. Então, esse tipo de posicionamento, que alguns consideram que é alusão, eu penso que não deve ser considerado, mas, sobretudo, deve ser conhecido, para ser ratificado sempre, ou alterado, pura e simplesmente, também, de forma homogênea, no máximo de uniformidade possível. Eu acho que é relevante se os casos forem, óbvio, semelhantes ou análogos. Outra questão, outro caso que eu queria aqui destacar, esse esforço de construção da isonomia material. Prolabore, de simulação de prolabore. O que é que eu, várias oportunidades tenho visto, o que é que em várias oportunidades tem ocorrido na jurisprudência brasileira? O seguinte, a pessoa chega, tá, a empresa não vai bem. A empresa realmente não está tão bem. E aí ele poderia, no princípio, ter um prolabore alto, afinal de contas, como já ouvi em sustentação oral, uma coisa é uma pessoa de classe mais baixa viver, ela tem uma necessidade menor. Uma pessoa de classe econômica mais alta viver, ela tem uma necessidade maior e, portanto, precisaria de valores maiores. Essa é uma perspectiva. Mas também não pede tão bem assim. A empresa vai tão mal, ele tira 50, 60 mil reais de prolabore, que às vezes ocorre. Então, se faz algo, insisto, quando entra dinheiro, tudo é mais sutil. Quando entra muito dinheiro, tudo é mais sutil. Sobretudo, muito dinheiro de uma vez só, e não em casos isolados. Faz o seguinte, desse jeito o seguinte. Sabe aquela Ferrari? A Ferrari é do sócio-diretor, sócio-proprietário. Mas, vamos alugar para a empresa? Aí se aluga o carro de luxo para a empresa. Sabe aquele triplex em uma avenida beira-mar? É do sócio-proprietário. Mas, se aluga para a empresa. Ele continua com o carro, ele continua com o triplex. Mas, como estão alugados para a empresa, ele recebe o aluguel. E aí, algo que na Europa é bem menos, mas no Brasil, acredito que também aqui em Teresina seja super forte. A pessoa que estuda direito costuma ter uma certa aversão à matemática, o que é uma pena. Quando se junta um balanço de uma empresa, muitas vezes a pessoa chega e diz, olha, está vendo, olha, aqui no final do balanço deu prejuízo. E ela não lê o balanço da empresa. Por que é que aquele balanço deu prejuízo? Tipo assim, empresa de ônibus. Você vê que um empresário, ele, setor de ônibus, eu insisto, a lei da magistratura, ela permite que o professor seja juiz. Eu não digo nomes, mas eu digo casos. É impossível fugir disso. Não é? Então, se verifica o seguinte, uma empresa de ônibus, ela comprou 40 ônibus. E, portanto, está dando prejuízo, quando você vai à leitura do balanço, porque ela colocou como despesa a compra de 40 ônibus. Uma outra empresa, também de ônibus, pode, ao meu ver, mais consciente, ter comprado 6 ônibus. Só que aquela que comprou 6 ônibus, como é que ela vai concorrer com aquela que comprou 40 ônibus? Primeiro que ela tem um volume de transporte, veículos de transporte bem maior quantidade. Depois, porque uma está pagando tributo e a outra não, tá? Que colocou como despesa, não tem contribuição sobre lucro líquido, porque ela não teve lucro líquido. Imposto de pessoa jurídica, ela teve dificuldade, porque ela teve esse prejuízo, porque ela comprou ônibus em tanto quanto, em tão grande quantidade. Então, o profissional do direito não pode ter aversão matemática. E se ele tiver aversão matemática, se ele achar que é algo tão específico, algo de perito ou coisa assim, ele se utiliza do direito. O que não pode é você falar sobre um texto em alemão se você não conhece alemão. Falar sobre um texto em francês se você não conhece francês. Porque, óbvio, se eu conheço, por hipótese, se eu conheço alemão, trago o texto em alemão e você não conhece, não posso dizer que naquele texto tem qualquer coisa. Se você não conhece, você simplesmente vai estudar. A leitura do balanço é fundamental. Entender o que ali está escrito é fundamental para você chegar a qualquer conclusão. E aí é importante reduzir a arrogância. Se você não sabe, pergunte para alguém que sabe. Porque o nosso trabalho, insisto, o trabalho profissional do direito não é só dentro de uma vara ou dentro de uma sessão de tribunal, não. Mas o profissional em direito, o professor,
do advogado é em equipe. Se nós não trabalharmos em equipe, se nós não tivermos a exata dimensão de que um precisa completar o outro, a relação não dá certo. É necessário haver essa preocupação. O que eu sei eu faço, o que eu não sei eu procuro alguém que sabe fazer. E aí eu aprendo, e ele me ajuda. Precisa ser assim. O Brasil, é um país extremamente assimétrico. Nós temos regiões pobres e regiões que não são tão pobres assim. É uma federação. Federação é uma relação, férias, união, casamento. Ora, em qualquer federação é preciso ter essa preocupação. Numa federação não se pode ter a ideia que o mais pobre deve ficar cada vez, uma região mais pobre cada vez mais pobre, a região mais rica cada vez mais rica, e o fosse ampliando. Em nenhum casamento isso dá certo. É necessário, é fundamental que aquele, dentro dessa suposta assimetria, ou intensa assimetria existente no Brasil, é necessário que uma região tente colaborar com a outra, tente fazer com que o Brasil, isso justifica a federação, cresça de maneira mais harmônica. Note, já com uma certa desesperança. Sim, porque o título da minha exposição não foi sobre o princípio da igualdade, perceba, mas foi sobre a redução das desigualdades. É diferente, gente. Uma coisa você está buscando a igualdade. Eu não acho que a isonomia material seja um ponto, como eu disse. É algo em construção. Por isso o título. Aliás, o artigo 3º da Constituição Federal, inciso 3º, diz isso. O objetivo fundamental da República Federativa do Brasil: reduzir as desigualdades. O que não é a mesma coisa de pura e simplesmente buscar a igualdade. Há um certo pessimismo. Uma coisa é você dizer, somos iguais, vamos ser. Outra coisa é você perceber que nós não somos iguais. Somos diferentes. E o que se pretende é reduzir as diferenças. Tarefa dificílima. Porque quem tem, dificilmente vai abrir mão. Dificilmente vai abrir mão. É necessário construirmos uma cultura. E talvez a partir de casos, como eu estou tentando fazer, vou continuar, a gente fique um pouquinho mais esperto para isso. Um terceiro caso que eu queria aqui destacar. Sabe aquela coisa do agora é moda? É o seguinte, cisão. Então, uma empresa pode sofrer processos de transformação societária, alterações societárias. Ela pode ser objeto de fusão. Acompanha isso. Isso é brilhante. Isso é incrível. O que seria fusão? Empresa A mais empresa B formando empresa C. O normal seria que as dívidas da empresa A, inclusive tributárias e previdenciárias, e as dívidas da empresa B, elas fossem sucedidas pela empresa C, decorrente da fusão de A e B. É quase intuitivo, eu acho, não precisaria conhecer direito, olha onde eu quero chegar. É também quase intuitivo, além da fusão, falar-se em transformação societária, como empresa é comum. Sociedade por cota de responsabilidade limitada, aí vira sociedade por ações. Qual é a transformação no tipo societário? Se imagina que a SA ela é responsável, por sucessão, pelas dívidas da sociedade por cotas, de responsabilidade limitada. Incorporação, a empresa I, ela incorpora a empresa U. Tá bom? Então, essa nova empresa I, ela fica responsável pelas dívidas da empresa U. Estou claro com vocês? O Código Tributário é de outubro de 66. Ele fala na fusão, ele fala na transformação de tipo societário e ele fala também na incorporação. Mas ele não fala na cisão. A cisão surge no Brasil a partir da Lei de Sociedade por Ações, 10 anos depois, de 76. Pois bem. Então, o Código Tributário Nacional, ele não trata da cisão explicitamente. Porque a CID é de 66, percebe? E a Lei de Sociedade por Ações é 10 anos depois, 76. Então, o que é que se fez e fez muito no Brasil? E se entendeu isso como planejamento tributário, como uma grande sacada. A cissiparidade. Cissiparidade é decisão total. Explico melhor. A empresa, estou colocando letras, gente, perceba, para evitar, mas não tem como fugir. A empresa N, ela tem N Pernambuco, N Alagoas, N São Paulo, N Sergipe, N Piauí. Bom, mas elas possuem várias filiais e vários locais. Tá bom. E ela tem as suas dívidas, às vezes dívidas muito altas. Mas aí se chega e diz, sabe uma coisa, ao invés de ser só N,
A gente vai colocar no registro comercial N Pernambuco, N Alagoas, N Sergipe, N Piauí. E aí, todo o patrimônio, olha, ela não mudou o número do telefone. Ela não saiu do local. Ela não mudou nenhum empregado. Mas ela quer, nessa perspectiva, o seguinte, que as novas empresas não sejam responsáveis, nem solidária, nem subsidiariamente, pelas dívidas da empresa-mãe. Ao meu ver, mesmo não constando explicitamente no Código Tributário Nacional, e eu sei que o direito tributário é um direito de legalidade estrita, tipicidade cerrada, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa na virtude de lei, artigo 5º, inciso 2º, mas me parece que mesmo sendo um direito de legalidade estrita, este tipo de situação não pode ser vista como uma elusão. Isso, ao meu ver, não é tão adequado. Me parece que é nítida a responsabilidade por sucessão. Eu posso discutir, em algumas oportunidades no tribunal, isso já foi discutido, né? E se trata de uma responsabilidade subsidiária, solidária. Agora, simplesmente não haver responsabilidade por sucessão, não me parece adequado. Se vocês pesquisarem o Google, vocês vão ver uma decisão sobre isso no tribunal e uma reforma de decisão sobre isso em um tribunal superior. Concordo? É importante notar, é importante pensar que às vezes nós imaginamos mais ou menos o seguinte: eu acredito que há, claro que há, não há dúvida nenhuma, responsabilidade por sucessão. E pronto, quem decidiu diferente decidiu errado. Eu não penso assim. A jurisprudência, ela é relevante. A minha opinião pode ter relevância para mim, claro que tem, mas eu preciso conhecer aquilo que já foi decidido. Eu posso concordar ou discordar, mas jamais desconhecer isto. Então, me parece que essa situação da ciciparidade, ela vem sendo refletida, isso vem sendo mudado, mas ocorreram decisões importantes, portanto, da minha perspectiva, onde não estava reconhecida a responsabilidade por sucessão. Eu insisto, sem nenhuma arrogância, porque eu acho que o posicionamento científico tem essa peculiaridade. Se você pensa diferente, defenda diferente. Eu vou defender o que eu defendo. Óbvio. E a partir dali, chegar a uma posição uniformidade. Eu não posso defender essa disparidade sem responsabilidade por sucessão, cabe um caso ou outro caso, e sem dar um motivo muito forte realmente, mudar o posicionamento em relação com o quinto seja educação. Para mim, isso é muito importante. Há questões processuais, aqui, olha, eu sou professor de processo, como alguns devem saber, já há muito tempo. Não me parece, portanto, que uma questão processual justifique isso. Tá bem? Continuando, então nós falamos aqui sobre dissimulação do prolatório, a questão da formação da sociedade posterior, dissolução, cisão de empresa, preço de transferência. Questão de concurso também, da Justiça Federal, por exemplo. O que é o preço de transferência? Isso é fundamental. Eu volto ao efeito espelho. Você não pense que aquilo que está sendo feito contigo está sendo feito com todos. Lembra do exemplo do colégio, do hospital? Infelizmente, nós não temos colégios iguais, hospitais iguais para todo mundo. Então, com o efeito espelho, se faz comigo, faz com ele, não é bem assim. Não é bem assim. Não tem que se vingar em relação ao outro. Eu não posso negar, mas ele pode, então eu estou com ele. Porque se você estiver com ele, você vai pagar por isso. Lembre, quando alguém não paga, alguém estará pagando por esse alguém que não paga. Então não se solidarize pura e simplesmente com o sonegador. Porque no Brasil, às vezes, há passeatas, eu vou mostrar aqui um caso, passeatas de solidariedade em relação a quem sonega e confirma que sonegou. Preço de transferência. O mundo está globalizado. Hoje em dia, eu estou aqui em Teresina, no Piauí, a gente está gravando, salvo engano, a palestra, então a gente coloca no Facebook, isso chega nos Estados Unidos, isso chega em Portugal, isso chega no mundo inteiro, no Rio, São Paulo. Então o que eu estou falando aqui, obviamente eu sei, não está circunscrito ao grupo que está presencialmente aqui. Isso tem uma dimensão maior. Pois bem, o preço da transferência é isso. Um produto tem um preço na Itália. O Termobos, MNG do Zenha, tem um preço na Itália. E ele é trazido por uma empresa, digamos assim, no Brasil.
e ele vai ter que ter um preço no Brasil. Então, essa correlação entre o preço na Europa e o preço no Brasil, eu estou chamando, aliás, a doutrina chama de preço de transferência. Algo, portanto, que está cada vez mais relevante. Se vocês entrarem, tiverem interesse, eu estou simplificando muitos temas aqui, mas se tiverem interesse de aprofundar sobre o assunto, eu fiz uma palestra na Fundação Carlos Gulbenkian, em Lisboa, sobre exatamente esse tema. Foi o evento escolhido por eles, preço de transferência. Quase todos os temas que eu estou falando aqui, se vocês tiverem interesse, além do material que eu estou deixando aqui, eu lembro que vocês vão encontrar, se entrarem no Google, certamente, isso já foi escrito, vocês entrarem em uma coisa chamada BDJU. BDJU é a revista eletrônica do Superior Tribunal de Justiça. Vocês entrarem no site do Superior Tribunal de Justiça, do lado esquerdo tem BDJU, a revista eletrônica. Colocarem meu nome, Hélio Silva em Campos, vocês vão encontrar todos esses textos. Não é mesmo? Então, através da revista eletrônica, quem tiver interesse, encontra também estes textos. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, infelizmente ou não, uma coisa que um sapato Lambutano, que é vendido por R$3.000, tá bem? Um sapato up-to-date, eles podem chegar no Brasil, um terno rugoso, uma meia juzinha, o preço da sandália baiana, com nota fiscal. Com nota fiscal. E aí, o que fazer? Siga o dinheiro. Verifique por onde passou esse bem. Se verificar que houve uma fraude, normalmente produtos de luxo, reflita sobre se essa fraude vai atingir você ou não vai. Porque o que a gente nota, muitas vezes, é a quase que imediata solidariedade. Achar que, olha, sonegar todo mundo, sonega. Então, qual é o problema de se fazer assim? Problema grande. Porque quando você sai de um preço X e vai para um preço tão menor do que o preço real, você está pagando por isso. Se ocorre a sonegação, você paga por isso. E é agravado. Não é incomum quando você encontra alguém que fraudou 3 cédulas de R$50. Ah, moeda falsa. Vocês encontrarem jurisprudência afirmando moeda falsa, isso violenta a fé pública. E a fé pública não pode ser violentada. Portanto, essa pessoa que falsificou 3 cédulas de R$50 e entra com habeas corpus procurando trancar a ação, ela, muitas vezes, não consegue. O argumento é que foi ferida a fé pública. Então, uma pessoa que traz mercadorias de luxo com falsificação, aparente falsificação, vamos deixar a perícia dizer o resto, de valores, essa pessoa não pode entrar com habeas corpus e trancar a ação. Isso pode ser mais sério. Uma coisa é você ter uma moeda falsa, outra coisa é tributo. Tributo é diferente. Se está utilizando no Brasil, é muito comum argumentar-se assim, se está utilizando no Brasil o direito penal como meio de cobrança. Eu queria trabalhar com esse assunto agora. Disse, a maior parte dos autores brasileiros afirmam que, no Brasil, o direito tributário é muito complicado. A tributação é muito alta. E, portanto, quando se utiliza o direito penal criando crimes fiscais, na verdade se está usando o direito penal quase como uma chantagem em relação àquele que comete a falsificação. Eu diria o seguinte para vocês, é muito comum uma pessoa que pratica criminalidade financeira ela ficar presa, além da prisão cautelar. No máximo, muitas vezes fica na temporária, não vai na preventiva. Porque nós temos forte o sentimento de que é normal agir assim. Será que nos Estados Unidos isso é bem assim? Eu vou trazer os parâmetros norte-americanos, mas lembrar para vocês o seguinte, quando alguém não paga, alguém estará pagando por esse alguém que não paga. Você ser duro, rígido em relação à falsificação de R$50 e ser leve em relação à falsificação dos milhões em balanço, não me parece que seja melhor atitude de construção de isonomia material. Nos Estados Unidos, qual a importância que tem comparar o Brasil com os Estados Unidos? Não é possível comparar. Eu digo o seguinte, é sempre possível. É sempre possível você observar o outro e tentar aprender com o que ele diz. Sem ter uma postura, creio eu, de confronto. Não precisa ter confronto. Sabe, a postura de confronto, me parece, não seja uma postura necessária ou útil para efeito
da construção e do desenvolvimento, do crescimento. Então, sem confronto. Vamos estudar um pouco o direito dos Estados Unidos, não é para dizer que é melhor ou pior, mas para dizer que é diferente e em que medida a gente pode aplicar no Brasil esse direito. Estados Unidos, em relação aos crimes financeiros, que no Brasil não costumam ser atacados, ao contrário, se diz que o direito penal ele é utilizado como meio de chantagem. Nos Estados Unidos, ligarem na televisão, vocês vão ver uns casos extremamente humorosos no Brasil. Então, um banco público, com participação societária em uma determinada empresa de um setor, cobrando essa empresa do setor, uma outra empresa de outro setor, que parece não estar numa situação tão regular assim. Então, é importante tomar em conta que a desvantagem de sonegar, aí ele vende empresa, não vende, a desvantagem de sonegar não pode ser super. É importante ter isso. Sonegar precisa ser desvantajoso. A criminalidade financeira precisa ser desvantajosa. Se assim não for, nós não conseguiremos continuar na construção da isonomia material. Esse é o segundo parágrafo. Primeiro, prisão perpétua, a depender do montante. Segundo, a desvantagem de sonegar deve ser superior à vantagem. Terceiro, a sanção deve desestabilizar o criminoso. Ele deve perceber que se ele for pego, a vida dele muda. Porque se ele for pego e ele continua com as mesmas viagens, patrocinando as mesmas festas, tendo a mesma recepção social, sim, porque a ousadia, aspas, não chama isso de ousadia, empresarial, não pode levar à admiração. E é essa a perspectiva que eu tenho. Se de repente um empresário de qualquer setor cometeu um crime financeiro, um delegado de Polícia Federal, ou um juiz federal, estiver levando esse tipo de processo, e ele trouxer uma atriz, um cantor muito importante aqui para a Teresina, se vocês estão concordando comigo, passam a chorar. Porque vocês vão querer estar com o filho dele, com a filha dele, naquele camarote, onde a cantora, a atriz, também estará fazendo o seu show. E aí desmonta completamente essa perspectiva que eu tento construir. Porque se você, diante de uma pessoa que cometeu um ilícito, tem uma aceitação social integral, ele não vai sentir nenhuma reação. Ao contrário, a ideia base que ainda existe no Brasil, penso eu, é a de admiração. Esse faz dar certo. Se faz dar certo, eu copio. Óbvio. Portanto, isso vai quebrar, imagine. Eu estava falando há pouco com o pai do Felipe. Imagine que situação. Você está estudando aqui, no sábado, faz um concurso para delegado de Polícia Federal, aí você é aprovado. Aí você vai ter vários inquéritos. Aí o que acontece? O seu pai, a sua esposa, sabe o seguinte, entre os vários inquéritos, tem um inquérito que é aquele caso daquela senhora que trouxe 1000 bonequinhos de Papai Noel do Paraguai. Está sendo processada por descaminho. Em outro caso, que é um caso de criminalidade financeira, de uma grande empreiteira, ou de um grande banco. Eu entendo perfeitamente que a sua esposa, que o seu pai, chegue para você e diga, meu filho, porque também são pessoas humanas, nota bem. Os delegados são pessoas humanas, não são diferentes de mim e de você, são iguais. Então, o que vai acontecer? O pessoal gosta do rapaz, do moço, está lá com o delegado, está lá com o juiz e diz, meu filho, meu amor, você não tem o processo dos bonequinhos de Papai Noel e o processo de criminalidade financeira. O banco é tão grande, ou então, a construtora é tão grande. Faça o seguinte, não é à frente o caso dos bonequinhos de Papai Noel do Paraguai. Esse outro processo deixa um pouco aqui de lado. Afinal de contas, são quantos processos que você quer, que você tem, procedimentos que você tem? Tem 300, 500, 600, 700? Quem é que pode dizer que durante uns 700 procedimentos você agiu errado? São tantos procedimentos, apenas você escolheu esse procedimento. Você pode dizer, eu sei, ele agiu errado, sim, porque deveria dar importância ao que mais importância tem. Só que ocorre o seguinte, se ele leva ao procedimento que você está, talvez, imaginando como sendo mais relevante do que aquelas 1000 tesouras de unha que trouxe, realmente já peguei processo, 1000 tesouras de unha do Paraguai, 500, 600 bonecos de Papai Noel, estou falando sério, são casos que, óbvio, depois de tantos tempos, casos surgem, né? Então, se você leva um processo desse para frente, nada vai acontecer. Vai chegar aquela senhorinha de 80 anos de idade, vai chorar um pouco, na primeira audiência,
interrogatório, alguém se tinha uma acusação, se tinha defesa, aplica-se uma pena, ou então se diz que houve a princípio da insignificância, e tudo vai bem, e a coisa continua funcionando. Bom, mas se você pega aquele outro de criminalidade financeira, de valores muito altos, a primeira tendência é isso chegar na mídia. Aí se faz todo uma larinha. A população de imediato se solidariza. Mas sabe aquela coisa? O Brasil é um país adolescente. Cada dia surge uma outra coisa e a população vai esquecendo. Só que aquele que foi atacado, sim, porque ele se sente atacado pelo juiz, ele se sente atacado pelo procurador da República, ele se sente atacado pelo delegado da Polícia Federal. Ele não vai esquecer. Não percebe? Então, se num primeiro momento há uma solidariedade com essas autoridades públicas, em um segundo momento, nós viram tantos outros casos que a população esqueceu, mas quem foi atacado não esquece. Aquela pessoa que se sente que ser atacado é mais subjetivo do que objetivo. Não importa se ele cometeu aquilo ou não cometeu. Dificilmente alguém assume eu sou culpado. Muito difícil. Sempre haverá uma justificativa. Sabe aquele rapaz que saiu no sábado à noite e disse para a moça que estava estudando? Sempre para namorar. E ele vai ter uma justificativa. Ou ela vai ter uma justificativa. Não imagine, ele vai dizer, não, foi errado. Só se for uma estratégia de conduta. Porque as pessoas, em regra geral, elas nunca se sentem culpadas. Elas não acham que cometeram nada de errado. Então você vai dizer, numa guerra empresarial, que esse empresário vai se autoculpar, é muito difícil. Ele vai ficar assim chateado. Então note que não é fácil levar essa atividade adiante. E de regra o brasileiro coloca para a autoridade pública resolver. Só que a resposta também está com ele. E o que fazer? Né? Você pode dizer, mas então só coisas vistas como negativas, longe de mim. Só coisas vistas como negativas. Porque se nós apresentamos alguns problemas, eis aí esse último dessa oportunidade que eu estou com vocês, que eu espero que outras vezes, né, sobre preço de transferência. Vocês entenderam? A variação de preços. No Brasil e fora do Brasil, muitas vezes com notas fiscais de maneira fraudulenta. Mas, se existem tantos problemas, quais seriam as possíveis soluções para estes problemas? Acho isso fundamental, gente. Não adianta você chegar para o outro e dizer, você tem isso de errado, isso de errado, isso de errado, isso de errado. Bom, e aí, se você vai continuar na relação, para quem vai continuar no Brasil, e para quem vai continuar na relação, não basta dizer o que você fez de errado. É necessário dizer, se você quer colaborar, o que é que se pode fazer de certo. É óbvio que as minhas sugestões aqui, elas estão longe de serem sugestões definitivas. É processo em construção. Isonomia material não é algo que se encerrou, é algo em construção. Mas vou dar de imediato duas sugestões. A primeira sugestão que eu faria, olha, para mim, se o artista Y, Z, está saindo com a menina A, B ou C, não me interessa. Agora, me interessa conhecer o financiamento de campanha eleitoral. Tipo assim, você é linda, o teu namorado já tem um presente de R$1 milhão. Ou então você se considera, rapaz, o máximo. A tua namorada está tão apaixonada por você. Ela já te deu uma Mercedes. Sim, por que não? Afinal de contas, você, cara, você resolve a situação. Ela é tão apaixonada por você, já fez isso. Então o que faz uma empresa ela financiar valores tão altos? Estamos na casa dos bilhões. O partido A, ou o candidato X do partido A, e o candidato Y do partido Z. Sim, você poderia dizer que era idealismo. A pessoa chegou e financiou aquele candidato do idealismo, do partido A. Sim, mas e o partido Z? Por que financiou também? Percebe? Então, é importante tomar em conta, claro que esses números são objetivos, pelo menos alguns números que transparecem e são objetivos, verificar que CNPJ desconhecido é um grande financiador de campanha. CNPJ desconhecido é um grande financiador de campanha. Existem bancos, pesquisem, que venderam capital social,
metade praticamente do capital social com direito a voto para instituições públicas. Pode se vender porque não estão bem. Ninguém vende quase metade do capital social com direito a voto se estiver bem. E mesmo vendendo o capital social, está entre os maiores financiadores de campanha. Então, me parece o seguinte, se você financia a campanha de alguém, você não deve ter vergonha de que ele está financiando. Ao contrário, você deve, se você acredita naquela pessoa, e por isso você coloca os seus milhões naquela pessoa, você deve deixar tudo muito claro. Você financiou aquela pessoa porque você acredita nela. Por outro lado, se eu recebo um financiamento, se eu sou um candidato e recebo um financiamento, a mesma coisa. Se eu estou recebendo financiamento de alguém, é porque eu acredito nele, porque provavelmente vai representar os interesses dele, os interesses daquelas pessoas que me financiaram. Então, essa é a minha primeira sugestão. Vão ao Tribunal Superior Eleitoral, vão a sites como Políticos do Brasil, Transparência Brasil, e verifiquem. Eu venho pelo Brasil inteiro dizendo isso. Não estou falando de Terezinha, fique claro isso, primeira vez que eu venho aqui. Mas verifiquem, os políticos A, B, C, D, eles têm uma prestação de contas no Tribunal Superior Eleitoral. Ah, isso não é verdadeiro. Verdadeiro ou não, vá atrás. Sabe aquele namorado que disse para você que iria estudar no final de semana, com afinco e tal, aí vem a nota 0. 3. Então, como é que ele estudou tanto, rapaz, tão estudioso, inteligente, tanto assim que conquistou? Inteligente, ele não é qualquer um. Aí vem a nota 3, de repente você dá no Facebook, ocasionalmente, aí vem que naquele horário que ele disse que estava estudando, alguma pessoa maldosa fez uma montagem de fotografia e colocou ele ao lado daquela garota morena, ao lado daquela garota loura. Mas é ele ou não é? Percebeu? Não deve ser, ele vai negar. Aí você amplia a foto, pesquisa. Pode parecer, apenas uma relativa coincidência. Percebe o que eu digo? Talvez mais importante seja pesquisar de onde veio o dinheiro daquele candidato, porque aí provavelmente você identifique para onde vai. Você vai identificar os problemas de licitações. A coisa começa a ficar mais clara. A questão das licitações, do superfaturamento. Sim, porque quando alguém investe, sim, porque uma empresa poderia investir em uma letra de crédito hipotecário, ela poderia, letra de crédito imobiliário, num CDB, sei lá, na Bolsa de Valores, mas ela preferiu investir, e não se trata de qualquer empresa, não é um empresário falido, não é uma pessoa que pura e simplesmente não tem êxito na vida, que faz tudo com um pânico no impulso. Não. Se alguém cresce em qualquer situação, é porque sabe o que está fazendo. Tem noção daquilo que faz. Lícito ou ilicitamente. Então, por que é que ele está financiando aquele candidato? Acompanhe a vida daquele candidato. Acompanhe a trajetória daquele partido. E esse, me parece, seja o primeiro caminho que eu sugeriria. Acompanhar financiamento eleitoral. Financiamento das campanhas eleitorais. Não é pouco dinheiro que está aí. E se não é pouco dinheiro que está na entrada, é preciso verificar a saída. Então, esta é uma primeira sugestão que eu faço. E uma segunda, em razão da hora, sugestão que eu também faço para vocês. Já ouviu falar de COAFs, Conselho de Controle de Atividades Fiscais. Existe um COAF no Brasil. O Brasil é muito grande, gente. Quanto mais você viaja, mais você percebe que o Brasil é enorme, um país continental. 15, 16 pessoas podem ter controle de toda a atividade financeira, muito difícil. E quem são essas pessoas que acompanham o COAF e controlam a atividade financeira? Acho fundamental que a gente, na faculdade mesmo, comece a se indagar, e talvez mais importante do que a escalação da seleção brasileira de futebol, que é relevante, mas não tão relevante, do que quem compõe o COAF, quem compõe o Supremo Tribunal Federal, quem compõe o Superior Tribunal de Justiça. E quais são os critérios? A gente discute, olha, Ronaldinho Gaúcho foi convocado ou não foi? Pato vai ser convocado ou não foi? Jogador YZ convocado ou não? E discute. É interessante também nós discutirmos os critérios de escolha das autoridades públicas do Brasil. Quais são os critérios de escolha que o ministro do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho, do Supremo Tribunal Federal? Fundamentalíssimo nós estudarmos os critérios constitucionais.
Estudarmos para conhecermos. Podemos achar que eles estão corretos ou podemos tentar aprimorar. Agora, colocar isso em discussão. Eu sugiro coaves regionais. Já que as regiões são tão diferentes, uma possibilidade seria, ao invés de termos um COAF só no Brasil, um órgão só de controle das atividades fiscais, termos COAFs regionais. Claro, não adiantaria termos COAFs regionais se nós não atentarmos para os critérios de escolha. Bom, gente, esse intervalo de cerca de uma hora que me foi concedido me permitiu conversar isso com vocês. Mas toda vez que eu chego em um determinado local, eu queria também fazer isso aqui em Teresina, a terra da cajuína, o Museu do Homem Americano, a terra do Delta do Parnaíba, a terra de tantas coisas bonitas, né? Eu cheguei ontem aqui, aí vi que estava ocorrendo o 4º ano do Piauí Fashion Week. Estava uma festa, coisa, tanta gente bonita no Nordeste, porque aqui diz, não tem gente bonita no Nordeste. Quanta gente bonita no Nordeste, tá bem? Então, eu não queria simplesmente falar aqui uma hora, ir embora e nunca mais aparecer. Então, o que é que eu fiz diante disso que efetivamente ocorria? Falar alguma coisa e alguns gostam, outros não gostam, e a gente desaparece do local. Eu não queria desaparecer por simplesmente do local. Então, eu tomei 2 medidas. Eu tenho um site, que é um site técnico. Quem tiver interesse sobre o que é que, de repente, na área federal, quais são as legislações que na área federal são utilizadas, alguns textos meus, é um site puramente técnico. Quem tiver interesse é o aí o meu nome, Ourem, O-U-R-E-M de Maria, .cjb de Brasil, .net, repetindo, www.ourem, O-U-R-E-M de Maria, CJB de Brasil, .net, B de Brasil. E esse site é mais antigo. Até que um determinado dia, eu estava em Salvador, porque, como eu falei há pouco, a minha família ela é portuguesa, então nós ficamos entre Recife e Rio de Janeiro. E os meus filhos moram em Salvador, meus 2 filhos, eles estudam lá em Salvador. Eu estava lá em Salvador, até num congresso como esse, aí foi a primeira vez. E que meu filho mais velho tinha começado o curso de Direito, aí ela estava no público, né? Até ele ligou para mim, hoje há pouco, antes de começar, para fazer uma pergunta sobre Direito Processual Civil, recursos e tal, depois eu falo. Pois bem, então, ele chegou para mim e disse o seguinte, eu tão animado, depois de tanto tempo com Direito, estudando, porque eu realmente sou assim, eu gosto do que eu faço. Pois bem, aí ele disse, pai, eu disse, aí, como é que está o curso de Direito? Ele chegou para mim e disse, pai, tá bom. Eu vi que não tinha lá esse ânimo todo, né? Eu percebi que não estava aquele estímulo, né? Tal. E eu tenho outro mais novo que ainda não decidiu, ainda está para escolher qual é a profissão que ele vai desenvolver, né? Eu disse, vou fazer o seguinte, vou abrir um Facebook. Aí eu abri o Facebook e declaradamente no Facebook eu faço um lixão. Ou seja, eu sei que se eu só falar sobre questão técnica, que tem o site, o pessoal vai embora. Tá certo? Então, eu brinco muito no Facebook e coloco sempre questões também técnicas, mas muita brincadeira no Facebook. Então, quem tiver interesse também de acompanhar esse meu Facebook, eu queria muito que vocês acompanhassem, que vocês divulgassem. Eu não queria sair de Teresina, eu queria chegar realmente até vocês. O Facebook tem um endereço, é o Ourem Campos. Meu nome é Ourem Campos. Ourem, O-U-R-E-M, Campos, @hotmail.com. Hotmail.com. HOTMAIL.com. Então, me procurem, vocês me acham, tá certo? E aí é público, claro. Se a pessoa quiser não ficar entre os meus amigos, tudo bem. Mas se quiser ficar entre meus amigos, eu queria demais tê-los como meus amigos. Queria escutar vocês e queria colocar muito isso.
isso, sabe? Porque às vezes a gente, lamentavelmente, tem a ideia, o pessoal aqui em São Paulo, no domingo à noite está estudando, porque o paulista também. Eu tenho muitos amigos de São Paulo, não sei o quê. Mas eu queria mostrar que no Nordeste, nós estamos aqui 13h do sábado, e quando as pessoas não estão aqui, eu queria mostrar que a gente também estuda. É importante para mim mostrar que eu estive no meio norte e que o pessoal também estava aqui. Eu queria muito abrir a discussão. Abrir a discussão do sul com o sudeste, com o nordeste, com o meio norte, com o norte com o centro-oeste. Por isso que eu tenho tentado viajar tanto ultimamente, para abrir essa discussão. Eu sei que vocês podem dizer, o que é que você ganha com isso? Bom, primeiro eu já falei. Eu tenho 2 filhos que estudam direito, e óbvio, qualquer pai quer que os filhos tenham um destino legal. E nem sempre a juventude gosta de estudar direito. Então, estou tentando, de uma maneira, de alguma forma, tentar fazer com que eles continuem estudando como eu estudo. Isso vai ser uma primeira preocupação. E é claro que, como juiz, eu quero apostar no Brasil. Eu quero apostar na possibilidade, sim, de que o Brasil se desenvolva e o Brasil, cada vez mais, fora do Brasil, se represente a importância que efetivamente tem. Então, toda vez que eu saio do Brasil, eu tenho essa perspectiva já muito forte, que eu sou um brasileiro e que, se o Brasil tiver um prestígio internacional, claro que eu estarei ali com a força do meu país. Se o Brasil não tiver, o direito carrega muito a importância da economia. Então, tudo que eu vier falar sobre o direito brasileiro, se o direito brasileiro não importar, eu também não vou falar sobre nada que importa. Olha, muito obrigado para vocês. Em nome da FACID, agradecemos ao Dr. Hélio Silva Moraim Campos pela brilhante palestra, pelo seu entusiasmo. Ao tempo em que também agradecemos à doutora Fátima Júlia Ferreira Almeida de Souza, que concedendo-lhes também a palavra para as suas colocações finais e, de imediato, a entrega de uma homenagem especial confeccionada pela FACID e pela organização do evento ao palestrante. Bem, gente, obrigada, doutor Hélio, por essas palavras. Doutor Hélio Silva Moraim Campos, como nós já sabemos, ele é juiz federal, líder do grupo de pesquisa do CNPq, processo tributário, sonegação fiscal e direitos humanos, professor da Escola Superior da Magistratura de Pernambuco, professor titular e membro do Conselho Superior da Universidade Católica de Pernambuco, graduação e mestrado, doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorado pela Faculdade Clássica de Direito de Lisboa, mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e pela Faculdade Clássica de Direito de Lisboa, pós-doutorado pela Universidade Clássica de Lisboa, ex-procurador do Estado de Pernambuco, ex-procurador do município de Recife, ex-procurador federal e agora piauiense. Alguns avisos. Quem desejar o material do Dr. Hélio,